Então, no final da aula passada, a gente terminou falando um pouco sobre quimiotaxia bacteriana. Eu vou relembrar rapidamente o ponto fundamental desse processo para destacar para vocês o que que se mantém como exemplo mais importante desse mecanismo todo, que encontra aplicação em outros sistemas, eu diria, sistemas sensoriais, tá bom? Então vamos fazer uma coisa. Vamos falar resumidamente esse processo, do jeito que vocês já viram isso em microbiologia, então vamos dar um resumo. E aí a gente chega no ponto que de fato merece destaque. Então a parte de bioquímica, de nome de proteína e tal, isso não é muito importante, mas eu acredito que seja interessante a gente fazer uma pequena revisão. Então, relembrando, quimiotaxia bacteriana é um processo que você coloca aqui num tubo, meio de cultura com bactéria, e aqui dentro você coloca uma substância que funciona como repelente, se forma um gradiente de concentração aqui, e as bactérias conseguem se movimentar para longe desse gradiente, né, desse ponto de concentração maior de repelente. De contrário, se você coloca aqui não um repelente, mas um atraente, as bactérias se aproximam da fonte. Então, quimiotaxia bacteriana é justamente essa motilidade que algumas bactérias apresentam, que é uma motilidade direcionada ou definida por uma substância que, se for um atraente, como glucose, um aminoácido, consegue puxar as bactérias, né? Consegue aproximar as bactérias. De alguma maneira, essas substâncias influenciam a direção que a bactéria assume. Um repelente afasta as bactérias e um atraente aproxima as bactérias da fonte, ou do ponto de maior concentração. Esse movimento bacteriano ele é promovido por um flagelo, ou por volta de uma dezena de flagelos, que tem a E. coli e a salmonella, são bactérias negativas, um flagelo rotatório. Então a estrutura do flagelo bacteriano é completamente diferente do flagelo de eucarioto. O flagelo eucarioto tem uma estrutura muito complexa, né? O flagelo bacteriano simplesmente gira. E esse movimento rotatório, ele tem uma propriedade interessante, que ele pode gerar no sentido anti-horário, que eu vou representar assim, anti-horário, no sentido horário. Eu vou representar assim, que é o jeito comum que vocês vão encontrar CW, CCW, para horário e anti-horário. Agora, quando o flagelo... uma coisa. Essa alternativa de rotação aí... primeira coisa. O flagelo gira, porque a base é uma máquina molecular que transforma o fluxo de prótons em movimento giratório. Então, esse movimento giratório aqui, do flagelo, da base do flagelo, é promovido por um fenômeno de transporte, de entrada de próton de uma região de maior concentração, de maior potência elétrica, uma região de menor concentração, menor potência elétrica. Então, a entrada de próton é um processo espontâneo que possibilita, falando daquele jeito errado, a rotação do flagelo. Se você olha uma bactéria se movimentando, você vai ver que o movimento da bactéria ele é caótico. Ele alterna momentos onde o movimento é direcional com momentos de troca de direção de movimento. Certo? Isso aqui é um comportamento normal de movimento bacteriano. Essas regiões onde a bactéria assume um movimento coerente, que a gente chama de nardo suave ou movimentação suave, isso aqui está relacionado à rotação do flagelo no sentido anti-horário. Então isso aqui promove um movimento direcional suave. E esses pontos onde ocorre a mudança na direção de movimento, na verdade acontece essa interrupção do movimento suave e a posterior adoção de outro movimento suave, provavelmente em outra direção. Esses pontos de mudança de movimento, eles são provocados por uma mudança instantânea no sentido de rotação do flagelo. Então quando o flagelo passa a rodar do sentido anti-horário para o sentido horário, e enquanto ele mantiver essa direção de movimento, a bactéria ela assume uma espécie de cambalhota, que eu vou meu jeito meio restrito aqui, cambalhota, que a gente deve interpretar essa cambalhota, esse movimento, esse giro do flagelo no sentido horário, como um ponto que vai definir uma mudança na direção. Porque essa sucessão de giros no sentido anti-horário, movimento suave numa certa direção, é sucedida por um momento de giro do flagelo no sentido horário. E a bactéria para de se movimentar e fica num certo momento, um certo tempo, dando cambalhota. Ela vai assumir novamente depois o movimento suave, quando o flagelo de novo assumir a rotação no sentido anti-horário. Mas quando o flagelo de novo assumir a rotação no sentido anti-horário, muito provavelmente a direção assumida vai ser outra. Então, girar o flagelo no sentido horário é meio que um sinônimo de mudança de direção. Movimento suave, anti-horário. Girou anti-horário, parou, deu cambalhota. Quando voltar o movimento suave, ou seja, quando voltar a rotação no anti-horário, o movimento direcional vai ser assumido de novo, mas muito provavelmente em uma outra direção.
Ok? Então, a movimentação da bactéria, ela é, a princípio, aleatória, caótica. Então, a bactéria tem esse movimento normal, esse tipo de movimentação é meio líquido, isso aqui que é o normal. Uma sucessão de direções, nado suave, momentos de cambalhota, nado suave novamente, em outra direção. Agora, gente, deixa eu rapidamente falar aqui da... A gente pode escrever assim. O nado suave, ou seja, a rotação no sentido anti-horário, e a cambalhota, ou seja, a rotação do flagelo no sentido horário. Essa troca aqui é promovida por uma proteína que recebe o nome de Keyton. Agora eu vou passar um tempinho falando de um monte de nome de proteína, só para vocês se familiarizarem com esses nomes. É uma proteína que gruda na base do flagelo, que é essa máquina molecular capaz de transformar fluxo de próprio no movimento giratório. Então essa proteína ela gruda na base do flagelo e promove a mudança de direção no sentido anti-horário, ou seja, movimento suave, direcional, no sentido horário, cambalhota. Essa proteína, que é Y, ela existe na forma fosforilada, que é a forma capaz de induzir essa mudança, e ela vem de uma forma desfosforilada, né? Aqui é meio que indireto, ATP, ADP. Então, quanto maior for a concentração dessa proteína QY na forma fosforilada, maior vai ser a frequência com que o flagelo passa da rotação do sentido anti-horário para o sentido horário. Então, a frequência com que a bactéria muda a direção de movimento ela é diretamente proporcional à concentração dessa proteína QY fosforilada. É ela que se associa à base do flagelo e induz a mudança na direção do movimento. Certo? Agora é o seguinte, não sei se eu já fiz essa comparação para vocês, então vou tentar fazer uma analogia. Se isso aqui fosse uma mesa de bilhar, eu vou agora posicionar nessa mesa de bilhar, olhando por cima, eu vou posicionar alguns pinos. Botei assim, essa é a posição de alguns pinos. Se eu pegasse agora uma bolinha de bilhar, colocasse aqui e ou ficasse mexendo a mesa de bilhar, então essa bola conseguisse se movimentar pela mesa de bilhar, e eu filmasse durante um tempo a movimentação dessa bola, e depois visse qual o local da mesa de bilhar que a bola passou mais tempo. Essa filmagem, né, ia indicar que a bola de bilhar passou mais tempo nessas regiões de menor concentração ou quantidade de pino, e a causa disso é óbvio. Toda vez que a bola de bilhar bate no pino, ela muda a direção de movimento. Quanto mais perto dessa região de maior concentração de pino, mais vezes a bola de bilhar vai mudar a direção de movimento. Então é como se esses pinos que induzem a mudança na direção de movimento da bola de bilhar, eles funcionassem como repelente dessa bolinha de bilhar. É como se os movimentos em direção à região de maior concentração de pinos fossem movimentos de vida mais curta. É lógico, né? Um movimento que leve a bola para a região de maior concentração de pinos aumenta a chance da bola bater no pino e mudar a direção do movimento. Okay? Então é como se esses pinos aqui, eles promovessem a repulsão da bolinha de bilhar, induzindo a mudança na direção de movimento. Então, qualquer coisa que promove a mudança na direção de movimento, e essa é a generalização que eu quero fazer agora para essa situação, do mesmo jeito que esses pinos, induzindo a mudança na direção de movimento da bolinha de bilhar, fazem com que a bola de bilhar passe mais tempo nas regiões de menor concentração de pinos, do mesmo jeito, uma molécula de repelente, né, ou um gradiente de concentração de repelente, vai funcionar mandando as bactérias para regiões mais distantes. Ou seja, as moléculas de repelente, elas funcionam como esses pinos aqui na mesa de bilhar. Os pinos promovem a mudança na direção de movimento. As moléculas de repelente aqui, para repelirem as bactérias, elas têm que promover a mudança na direção de movimento. Então as moléculas de repelente, na verdade, elas atuam estimulando essa transformação aqui. Aqui, agora eu vou desenhar aqui uma proteína chamada NCP, depois vocês vão ver porque recebe esse nome, quando ela gruda. Então isso aqui é uma proteína bacteriana que ela se associa a repelentes ou a atraentes. Existem NCPs destinadas para repelentes, NCPs destinadas para atraentes. Então são moléculas específicas, são receptores de atraentes ou de repelentes. Esses NCPs que são reservados para moléculas repelentes, quando eles se ligam aqui, uma molécula repelente, vou escrever assim, a molécula repelente associada ao NCP muda a estrutura, da mesma maneira que um efetor alostérico muda a estrutura de uma enzima e altera a propriedade da enzima. Essa molécula de repelente muda a estrutura do NCP de maneira que o complexo é mais eficiente nessa conversão aqui. Então, o complexo NCP repelente é mais eficiente nessa conversão. Quando o repelente está grudado nessa proteína NCP, a concentração de QY fosforilado aumenta. E a probabilidade da rotação do flagelo aumenta no sentido horário. Se aumenta a probabilidade da rotação no sentido horário, aumenta a probabilidade da bactéria parar de se movimentar suavemente numa direção e adotar esse movimento caótico de cambalhota. Então a molécula de repelente, através desse receptor, que é uma proteína bacteriana, NCP, a molécula de repelente, ela controla a frequência
da rotação no sentido horário, consequentemente a frequência de cambalhota, consequentemente a frequência da mudança na direção de movimento. Quanto maior for a concentração de repelente, maior a concentração do complexo LCB repelente, maior a concentração de QY fosforilado, maior a frequência com que a bactéria muda a direção do movimento. Dessa maneira, a molécula de repelente funciona, na verdade, como um pino na mesa de bilhar. Quanto mais a bola está próxima, maior a chance de mudar a direção de movimento. Quanto mais a bactéria se aproximar dessa região de maior concentração de repelente, maior a chance dela mudar a direção do movimento. Tá certo? Isso funciona da mesma maneira, ao contrário, para uma molécula de atraente. Então, a molécula de atraente, associada ao seu MCT, eu vou escrever assim, ó, ela diminui a frequência dessa transformação. Tem muitas proteínas Q envolvidas nessa ligação, dos receptores até a transformação. Mas, molécula de MCT grudada em glucose, por exemplo, ou no aminoácido, esse complexo ele tem uma eficiência menor na transformação de QY em QY fosforilado. Então a molécula de atraente, ela diminui a concentração de QY fosforilado, diminui a frequência de rotação no sentido horário, diminui a frequência de mudança na direção de movimento. Então a molécula de atraente, ela favorece, isso é importante, ela favorece os movimentos que levam a bactéria mais próximas da região de maior concentração de atraente. A molécula de repelente, ou um gradiente de uma substância repelente, ela favorece os movimentos que levam a bactéria a se afastar das regiões de maior concentração de repelente. Então, a molécula de repelente promove um aumento na frequência da mudança de movimento, repele. A molécula de atraente promove uma diminuição na frequência da mudança na direção do movimento, portanto, atrai. Então, o movimento bacteriano, pessoal, de quimiotaxia bacteriana, é uma seleção de direções escolhidas ao acaso. Presta atenção nisso. O movimento de quimiotaxia bacteriana é uma seleção de direções escolhidas ao acaso. Por que eu falo escolhidas ao acaso? Não é que a bactéria escolhe uma direção, ela não escolhe. É aleatório. No momento que ela está dando cambalhota, ela vai parar apontando para qualquer lugar. Quer dizer, quando os flagelos, ela está dando cambalhota no mesmo lugar, os flagelos estão girando no sentido horário, ela não está se movimentando para lugar nenhum, está dando simplesmente cambalhota. Quando os flagelos começam a girar todos no sentido anti-horário, ela para de dar cambalhota e vai na direção. Essa direção escolhida é aleatória. Só que, se for uma direção que faz a bactéria se aproximar de regiões de maior concentração de repelente, essa direção vai ter vida curta. Porque a concentração de QY fosforilado vai ser cada vez maior, já que o repelente está aumentando de concentração, a concentração de QY fosforilado vai ser maior. A frequência, a chance do flagelo voltar a girar no sentido horário aumenta. Então, a direção que leva a bactéria no sentido da região de maior concentração de repelente tem a vida curta. Ok? Mesma coisa ao contrário dos atraentes. Uma direção que leva a bactéria no sentido de maior concentração de atraente tem mais chance de ser contida. Por isso que a gente diz que quimiotaxia bacteriana é um processo de seleção de direções escolhidas ao acaso. Tudo bem? Isso é mais ou menos também como aquela brincadeira. Esse exemplo que eu vou dar é mais pobrezinho que esse aqui. Aquela brincadeira do tá quente, tá frio. Vocês conhecem? Não conhecem? É bem parecido mesmo, né? Então, quando você induz a mudança na direção do movimento da pessoa, nós falamos, tá quente, tá frio. Está quente, a pessoa vai na mesma direção, está frio, muda de movimento, muda de direção. Desse jeito você consegue direcionar a pessoa para onde ela quer chegar. Né? O princípio é exatamente o mesmo. Então é interessante esse mecanismo de como você consegue produzir um movimento direcional, né, a partir de escolhas ao acaso. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Foi um breve resumo desse processo de quimiotaxia bacteriana. Só que, pessoal, presta atenção agora que é o assunto realmente que eu acho que merece destaque de todo esse processo. Observa aqui, ó, gente. Só um detalhe. O flagelo bacteriano, você não consegue ver, você consegue ver, assim, em microscopia que não seja microscopia eletrônica, você tem que transformar o flagelo bacteriano em fluorescente. Né? Uma coisa fluorescente, consegue ver a bactéria se movimentando, consegue ver o flagelo e tudo. Microscopia eletrônica, que daria para você ver a rotação da direção do movimento, não dá, porque a microscopia eletrônica mata, né? Aí, olha que interessante o cara que descobriu que o flagelo girava num sentido ou no outro. Ele conseguiu grudar, ele pegou as bactérias e conseguiu colocar um anticorpo no flagelo e um anticorpo grudado numa placa. E aí, quando jogou as bactérias ficaram presas na placa pelo flagelo. Ficaram ficaram presas, né? E aí ele viu que a bactéria girava, já que o flagelo não podia girar, porque estava preso, a bactéria girava. E aí ele conseguiu identificar que uma hora está girando assim, outra hora está girando assim. Então essa direção, no sentido de rotação do flagelo, foi descoberta dessa maneira. E olha o que eles viram. Eles viram o seguinte. Eu vou fazer um gráfico aqui, que é tempo. E aqui, frequência de giro no sentido horário. Ou seja, isso aqui seria a frequência com que a bactéria muda a direção do movimento. E aí eles viram que a bactéria tinha mais ou menos esse comportamento aqui. A frequência, tá bom? Deixa eu ver. A bactéria tinha esse comportamento aqui. De uma certa frequência constante, que é justamente isso, quando você olha a bactéria se movimentando, ela tem uma frequência constante de mudança na direção do movimento. Só que se ele pegasse um repelente e desse vou botar aqui assim,
uma gota, é um pulso, né? É o jeito de falar, pessoal, o jeito normal de falar, gota, repelente. Eles observavam, muito de acordo com todo esse processo, que a frequência subia e depois voltava aqui. Mais ou menos assim. Então essa gota de repelente que ele jogava, onde tinha as bactérias, promovia um aumento instantâneo na frequência da rotação do sentido horário. Perfeito. Se eles fizessem agora o oposto, ou seja, se eles fizessem gráficos, uma coisa aqui, frequência, mas agora colocasse um pulso de atraente, eles observavam uma diminuição imediata na frequência da rotação do sentido horário. Perfeito também, nada diferente do que a gente deveria esperar. Então o repelente funciona aumentando a frequência da mudança de direção de movimento, o atraente diminuindo a frequência da mudança de direção de movimento, que significa a rotação do sentido horário. Agora, o dado experimental que merece destaque é esse. Frequência. Se eu colocasse frequência normal, se eu colocasse, em vez de uma gota de repelente, eu elevasse a concentração de repelente e mantivesse a concentração de repelente alta, o que eu ia observar na frequência do giro do flagelo no sentido horário, ou seja, a frequência da mudança na direção de movimento era sobe, como está ali, só que ia acontecer isso aqui. Ou seja, o sinal que inicialmente foi capaz de promover um aumento na frequência da mudança da direção de movimento, rotação no sentido horário, ele perdeu essa capacidade com o tempo, apesar da concentração dele ter sido mantida alta. Ou seja, o que era sinal no início, deixou de ser. O sistema de percepção da bactéria perdeu a capacidade. Por que o sinal era um sinal para a bactéria no início e deixou de ser? Então, a explicação para isso, agora eu vou voltar um pouquinho, de falar um pouco de nome, mas isso não é o mais importante, né? Depois a gente vai voltar uma outra abordagem desse fenômeno. A explicação para isso é que essas proteínas aqui, MCPs, esse nome é de proteína receptora de grupamento metil. Né? E quanto mais metilada essa proteína for, eu vou escrever assim, CH3, quanto mais metilada essa proteína for, mais eficiente ela é na conversão de QY em QY fosforilato. Então presta atenção, 1 minuto, presta atenção. É muito bom, mas por trás, o espírito da coisa é simples. Essas proteínas metiladas, elas são mais eficientes nessa conversão. Então, isso vai tanto para cá quanto para cá. Agora, o que acontece quando a molécula de repelente gruda no MCP? Primeira coisa, aumenta a eficiência com que promove a produção de QY fosforilato. Bom, é o que a gente discutiu. Agora, a segunda consequência da associação do repelente com o MCP. Esse complexo é mais vulnerável à ação de uma enzima que retira o metil. Então, existe uma enzima que pega a MCP, usa o complexo MCPR como substrato. E essa enzima retira o grupamento metil. Então, o que acontece? O repelente gruda no MCP, torna essa conversão mais eficiente. Mas, se o repelente ficar grudado no MCP durante muito tempo, esse complexo vai começar a ser desmetilado. E isso diminui a eficiência dessa conversão. É dessa maneira que a gente explica essa perda de sensibilidade. Quando eu elevo a concentração de repelente, eu tenho inicialmente um aumento no movimento horário. Botei o repelente, grudou no MCP, aumentou a concentração de QY fosforilado, mudança na direção de movimento. Mas quando eu mantive a concentração de repelente alta, é como se o repelente tivesse ficado permanentemente grudado aqui. E aí o complexo começou a ser desmetilado. E quando perde o metil, perde a capacidade de promover essa transição. Entendeu? Então essa base molecular de modificação. É por isso que o sinal que era sinal deixa de ser, apesar dele continuar existindo uma concentração elevada. Tudo bem? Isso aqui acontece do mesmo jeito, com uma pequena alteração, mas a ideia é a mesma, como os atraentes. Você pega um pulso de atraente, eleva inicialmente a frequência de mudança de direção de movimento, cai. E depois volta para os níveis normais se você mantém a concentração de atraente alta. É a mesma coisa. O que era sinal no início, perdeu a capacidade de ser sinal. Deixou de ser percebido e o esquema é mais ou menos semelhante a esse. Funciona do mesmo jeito para repelente como para atraente. Só que no caso do atraente, né, tem que ter uma permanência que eu não vou nem falar, porque a ideia é a mesma, senão é só mais nome. Mas a ideia é a mesma. Tá bom? Agora, o que eu quero perguntar para vocês é isso. Essa mudança de comportamento da bactéria. Essa mudança na percepção da bactéria do que é sinal e que deixou de ser. O mecanismo está ali. Agora a ideia é, e isso eu quero perguntar para vocês, qual a vantagem disso? Qual é a vantagem de um sistema sensorial, um sistema de comunicação do organismo com o meio, perder a capacidade de percepção?
qual é a vantagem de um sistema sensorial ser dessensibilizado? Quando eu digo assim, todo sistema sensorial ele é feito para perceber sinais. Essa frase está errada. E o erro dessa frase mostra a vantagem disso aqui. Todo sistema sensorial é feito para perceber sinais. Por que isso está errado? Fala para cá. Ou então, fala isso, fala o que você queria falar. Então, acho que é de adaptação. Todo? Sim, adaptação ao é esse processo que é chamado de adaptação. Eu prefiro dessensibilização, né? Porque adaptação, quando você fala muito rápido, você pode confundir com adaptação, uma coisa evolutiva, né? A gente se adapta, né? Mas e qual a vantagem? Tá certo o que você falou. Você consegue usar essa sua explicação para modificar essa minha frase? Então, todo sistema sensorial é construído para perceber sinais. Acho que não é feito para perceber sinais. Tem sinais. Sim, é. Mudando o sinal, você está dando para ele, ele vai agir diferente. No caso, se você tinha um positivo, vai agir diferente. Sim. Com a nova realidade. Sim, mas aí qual é a vantagem, assim... Eu falei assim, então deixa eu mudar um pouco a forma em que eu coloquei a frase. Todo sistema sensorial, ele foi selecionado para perceber sinais. Ou seja, a vantagem evolutiva de um sistema sensorial é a percepção de sinais. Isso está errado. É. Opa. Vou tentar complementar, porque está no 60 para dizer. Antes do sinal, a gente pode perceber uma média do sentido horário, né? Eu acho que com a constante desse novo sinal, o sistema tentou alcançar o mesmo equilíbrio de antes, a mesma taxa de movimento horário de antes. Por isso ele desventilou, e tentou voltar para a mesma taxa de movimento. Voltou para a mesma taxa de antes. E qual a vantagem evolutiva? Ele ter perdido essa capacidade de perceber o que era sinal, ou qual o motivo? Não era novo. Boa, quase lá. Então o sistema sensorial, ele é selecionado não para perceber sinais, mas para perceber mudança, colega. Exatamente isso. É a mudança na intensidade dos sinais que os sistemas sensoriais têm que perceber. Os sistemas sensoriais eles têm que ser capazes de perceber uma variação do ambiente. O que se torna constante deixou de ser variação, deixou de ser sinal. Então, o sinal perceptível é uma mudança. E enquanto for mudança, vai ser percebido. Se tornar constante, deixou de ser mudança, o sistema sensorial para de perceber. Certo? Observe o seguinte, e como isso é importante? Você imagina uma bactéria que tivesse a frequência na direção no sentido horário, ou seja, mudar a cambalhota, máxima, em concentração de repelente de 10 milimolar. Beleza. 10 milimolar está dando cambalhota máxima, a frequência máxima. Você bota lá um gradiente 10 milimolar e 0. Essa bactéria com certeza vai fugir do ponto lá da pipeta que está a concentração mais alta de repelente de 10 milimolar e vai lá para a região de 0. Ótimo. Mas se agora o gradiente for de 20 milimolar para 10, essa bactéria dança. Porque ela não vai ser capaz de perceber a diferença entre 20 milimolar e 10. Ela vai estar dando cambalhota sempre na frequência máxima. O sistema sensorial dela foi saturado pelo sinal. E não conseguiu mais captar a mudança, a diferença de 20 para 10, estava saturada. Como é que você elimina esse problema da saturação do sistema sensorial pela intensidade absoluta do sinal? Dessensibilizando. Quando você torna o sistema sensorial menos sensível, você, na verdade, está aumentando a capacidade do sinal, do sistema sensorial, perceber diferenças numa faixa de intensidade absoluta mais elevada. Então essa bactéria só conseguiria detectar uma diferença de 20 para 10 se de alguma maneira ela dessensibilizasse o sistema sensorial dela. Aí sim, ela conseguiria. Entenderam isso? Então, gente, adaptação, nesse sentido, dessensibilização de sistemas sensoriais, é uma característica presente em todos os sistemas sensoriais. Eu diria que o mais simples exemplo de todos é esse. É o sistema receptor, ao mesmo tempo que ele é um agente na percepção do sinal, ele é um substrato para o processo de dessensibilização. Tá bem? É o sinal modificando, isso é, quando você estuda mais para frente, você vê a importância disso. É o sinal mudando o sistema perceptivo. Tá certo? Então a dessensibilização é um processo absolutamente geral. Ok? Nesse exato momento não tem ninguém ouvindo o barulho do ar-condicionado. Agora. A maioria não estava. Por que acontece isso? A gente entra aqui e ouve o barulho do ar-condicionado. E depois o nosso sistema auditivo se adapta a essa constância do sistema, do estímulo sonoro, e a gente, nossa, existe exemplo do sistema visual, a coisa mais comum do mundo, entra no ambiente claro, não vê nada, no ambiente escuro, não vê nada, depois vai adaptando o nível de sensibilização. Tá certo? Outra coisa que a gente... Frio? Às vezes, quando chega lá, está 10 graus abaixo de zero, 50, tem frio. Mas o povo de lá não quer perceber, porque está mais frio, vai se adaptando. Outra coisa é o estímulo tátil, né? A gente não sente a nossa roupa. Graças a Deus. Mas você fica sentindo a roupa o dia inteiro. Esse estímulo constante você anula. Então todo o sistema
sensorial, ele é feito nessa base, né? O valor de um sistema sensorial não é identificar sinais. Não está preocupado com intensidades absolutas. Ele está preocupado com diferenças, contraste. Então, eu acho que se a gente tivesse botar de outra maneira, é assim, o sistema sensorial busca identificação de contraste. Ok? Eu acho que isso dá para você evoluir, né? E nesse tipo de análise. Agora, do ponto de vista um pouco inverso, né? Porque aí a gente está falando de um sinal que dessensibiliza o sistema, né? Mas, na verdade, é um sinal modificando o sistema que percebe. Né? É um sinal que é um agente, nesse caso, mas pela existência do sinal, o próprio sistema perceptivo foi alterado. Nesse caso, foi dessensibilizado. Mas a gente pode, eu acho que abordar sobre esse aspecto também de sinal modificando o sistema perceptivo, é a história da memória. A memória é o sinal modificando o sistema perceptivo. Mas nesse caso, não é que dessensibiliza. Eu acho que no caso da memória, é o sinal modificando o sistema perceptivo e hipersensibilizando. De maneira que, numa situação onde exista um sinal parcial, quando você compara com aquele primeiro sinal, a memória é um sinal parcial, recriar o comportamento que foi elicitado como um sinal original. Então, você tem um sinal original, o organismo adotou aquele comportamento. Se esse sinal original modificou o organismo, modificou o sistema perceptivo, criou memória, qualquer sinal que não seja igual àquele inicial, original, seja apenas parcial, pode promover o comportamento original. Isso é memória, né? Então, isso é o sinal modificando o sistema perceptivo. Mas nesse caso, no caso da memória, funciona a hipersensibilização. Então, essa modificação, essa generalização que a gente pode fazer, dos sistemas perceptivos sensoriais, eles serem, primeiro, focados em contrastes, né? E vulneráveis à modificação pelo sinal, eu acho que são dois aspectos muito importantes em qualquer sistema sensorial. Ok? Consegue interpretar esses gráficos aqui, uma boa? Tranquilo? Sem nenhum problema? Com esses símbolos aqui, CW, essas frequências? Nenhum problema? Agora, pessoal, já que a gente falou de seleção de movimento, eu acho que esse exemplo aqui, ele permite a gente encontrar um atalho para discutir um pouco sobre um outro assunto, né, que envolve sistema sensorial, envolve percepção, mas a gente pode usar um linguajar ou uma estrutura lógica alternativa quando você lida com sistemas sensoriais, esse da quimiotaxia bacteriana, como o exemplo mais simples de todos, um sinal, de uma certa maneira, definindo o comportamento do organismo. A gente pode usar isso como um atalho para discutir uma coisa chamada teoria da informação, desenvolvida por um indivíduo chamado Shannon, em 1948. Cara de engenheiro, elétrico. E ele foi o primeiro da linha a tentar usar a informação no sentido ou criar um ambiente onde você pudesse quantificar a informação. Então eu acho que o trabalho dele foi com tanto impacto quanto o outro, mas esse cara aí, ele chegou num resultado muito interessante. A abordagem que ele fez é muito interessante. Para isso, para começar a discutir isso, eu gostaria de usar uma analogia aqui. Vocês imaginem a seguinte situação. Vocês imaginem um indivíduo que tem que chegar nessa porta, mas o caminho que ele tem até a porta é um caminho com 1, 2, 3, 4, 5 bifurcações. Então, o objetivo desse indivíduo é chegar até a porta, só que ele tem como único mecanismo para tentar chegar até a porta o acaso. Ou seja, cada vez que ele encontra uma bifurcação, ele joga uma moedinha, esse cara vai para a esquerda e a coroa vai para a direita. Então, a única coisa que ele tem para chegar até a porta é o acaso. Você consegue calcular qual seria a probabilidade desse indivíduo chegar até a porta só desse jeito, pelo acaso? Como é que você chegar nesse 1 sobre 32? Unidade de cada 1 sobre 32. Porque a probabilidade dele acertar, chegar até a porta, ele tem que acertar aqui, 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 aqui e aqui. A probabilidade de acertar em cada ponto de bifurcação é meio. Ou seja, uma possibilidade correta entre duas possíveis. Ou seja, isso aqui, como ele tem que acertar aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, é uma probabilidade total, a multiplicação das probabilidades, que é 1 sobre 2, elevado aqui, que é 1,32. Bom, é que alguém tem calculador aí? Só para rapidinho, vou pegar 1 sobre 32. 0,0
3 mais alguma coisa? 125. Então 0,03125 é a mesma coisa que 3,125%, né? Quando a gente escreve 0,03125, isso aqui é 3,125%, então nesse caso aqui a probabilidade máxima seria 1, a mínima 0. Então a probabilidade de 100% é igual a 1. Né? Nesse caso seria 3,125%, vamos deixar assim, 0,03125. Então isso aqui é a probabilidade desse indivíduo sair daqui, chegar na porta, simplesmente tendo um acaso para guiá-lo. Então é uma probabilidade realmente baixa. Agora uma perguntinha, parênteses, qual a probabilidade, como é que você calcula a probabilidade dele errar? Porque ele pode errar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Como é que você calcularia a probabilidade dele errar? Porque ou, quando é um ou outro, você soma, né? Só que você pode chegar aqui, ele pode errar aqui, ou aqui, ou aqui, ou meio, mais meio, mais meio, mais 2,5, não pode ter erro aí. A probabilidade máxima é 1. Por que está errado? Ele vai pensar, ele pode errar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ele vai errar primeiro ou ele vai errar? Não, ele erra em todos. Não Mas não são. Ele Onde é pode que tá o errar erro? primeiro. ele pode errar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Você tem essas alternativas, ou você soma as probabilidades. Meio, mais 2,5, mais 2,5 não tem como. A questão é se ele errar, ele não erra, não chega a porta. Seria, Em qualquer lugar que ele errar, não chega. Esse é o objetivo dele. Então. Mas como é que ele chega no valor correto? Porque com certeza pode ser meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, não pode ser. Essa é uma abordagem pragmática. Com certeza, se acertar o acaso é 0,03125, para errar ao acaso é 0,96875. Isso, menos isso. Isso está certo. Por que tem errado nesse raciocínio meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio? Por que eu não consigo chegar em 96,8 pensando assim? Ou. Não é assim meio, você soma quando é ou. Por que eu não posso somar meio, mais meio, mais meio, mais meio? Isso tem que dar certo. Ou então esse raciocínio merece um pequeno conserto. Isso é o que parece, só uma pergunta de probabilidade para vocês. 31 sobre 32. A chance dele errar, que é 98%, 96%. Que foi o que a colega fez, 1 menos isso. Então a chance de errar o acaso, realmente, é 96,875%. Mas ela chegou a esse cálculo assim. Se isso aqui é acertar, errar é o que sobra, 1 menos isso. Agora eu estou insistindo nisso. Onde é que está o erro? Aí eu não posso somar meio, mais meio, mais meio, mais meio. Isso é ou. A gente sabe que ele é ou, soma. Não, mas é tipo errar aqui e errar. Errar aqui ou errar aqui. Para errar, ele pode errar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tem mais probabilidade desse jeito. Ele pode errar, jogar tudo pelo lado último. Assim. Pode Eu errar acho que é aqui. meio sim. Mas com certeza não pode ser meio, mais meio, mais meio, mais meio. Então assim, tem que... Não é meio mais um quarto, mais um oitavo, mais um Aê, sexto. colega, parabéns. Por que que é meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, mais um 32? Porque para errar aqui é meio. Ele pode errar aqui. Agora, para errar aqui, ele tem que ter acertado aqui. Então, para errar aqui, a probabilidade de errar aqui é meio vezes meio. Então, é um quarto. A probabilidade de errar aqui é meio vezes meio vezes meio. Que é um oitavo. Então, a probabilidade de errar em qualquer ponto é meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, mais um 32. Façam isso em casa que vocês vão ver que vai dar exatamente 96 ou 87. Então, fecha um pequeno parênteses. Vocês vão ter que, em algum momento, lidar com probabilidade. Né? Em algum momento, vocês vão ter uma atividade bióloga lidar com probabilidade. Mas é tudo simples e divertido assim. Bom, agora, então deixa eu só escrever aqui a probabilidade de errar ao acaso. Errar ao acaso, 0,9687, que é 96,875%. Ok. Agora a situação vai mudar, gente. Agora eu gostaria que vocês pensassem o que aconteceria se esse indivíduo, antes de começar o caminho dele até a porta, ele encontrasse isso aqui. Se ele encontrasse isso aqui, muito provavelmente ele ia interpretar esse pedaço de papel com esses símbolos, essas setinhas para a esquerda e para a direita, como um mapa para encontrar a porta. Então eu acho que, usando aquele mapa, ele encontraria a porta em quantos por cento a chance dele encontrar 10%. Então isso aqui, se ele soubesse interpretar, exatamente. Então ele tem que supor uma certa capacidade simbólica do indivíduo. Ele tem que supor uma certa capacidade simbólica do indivíduo. Mas ele olhando isso aqui, ele selecionar. Em cada ponto de bifurcação, eu vou encontrar, vou chegar até a porta. Então, como é que isso aqui, o que esse papelzinho aqui, com esses símbolos, ele fez com essa situação? Isso promoveu a ocorrência de um evento improvável. Aquilo lá transformou em 100% a chance da ocorrência de um evento que, pelo acaso, teve uma chance de 3,55%. Tá certo? Isso aqui promoveu a ocorrência de um evento improvável. Essa é a definição que chamam lá da informação. Informação é a definição mais simples que chamam da informação. Informação é tudo aquilo que determina a ocorrência de um evento improvável. Tá certo? Essa é a definição de informação, a gente vai continuar discutindo ela, sobre o que a informação faz. Informação determina a ocorrência de um evento improvável. Agora a gente vai avançar um pouco e falar assim, e o que a informação é, nesse caso?
A informação foi uma sequência de símbolos, um conjunto ordenado de símbolos. Então, um conjunto ordenado de símbolos provocou no indivíduo receptor, ou no receptor, né, um comportamento específico entre vários possíveis. Um comportamento específico improvável. Aquilo lá é informação. Então, a informação, o que ela faz? Ela é capaz de determinar a ocorrência de um evento específico entre vários possíveis. E o que como a gente pode definir informação? Pelo que ela é uma sequência de símbolos, um conjunto ordenado de símbolos. Ok? Como a gente transfere isso agora para a biologia? Então, vamos fazer isso. E isso aqui, meus amigos, é um caminho com quintilhões de bifurcações. E qualquer zigoto, ele tem a maquinaria, os compostos químicos, para se transformar em qualquer animal, em qualquer organismo. Qualquer. No entanto, um zigoto sempre se transforma num organismo adulto com as características exatas dos progenitores. Mas um zigoto, ele pode se transformar em qualquer organismo. O que define o comportamento e a aparência do organismo? As proteínas. As proteínas. No entanto, um zigoto, ao escolher um determinado conjunto específico de proteínas que vai caracterizar o organismo adulto, ele está fazendo uma escolha única entre uma quantidade gigantesca de alternativas. O número de proteínas diferentes é infinito. O número de conjuntos diferentes de proteínas é mais que infinito. Então esse caminho aqui é o caminho bifurcado ao infinito. Como é que um zigoto, em 100% das vezes, se desenvolve exatamente no organismo progenitor? Óbvio. Ele tem que ter informação. Ele tem que ter um conjunto ordenado de símbolos, uma sequência de símbolos, que no nosso caso são os DNTPs, são símbolos, e a sequência, ou o conjunto ordenado, é o DNA. Então a gente pode fazer esse primeiro contato entre a teoria da informação e os assuntos biológicos. Ok? Essa é a primeira coisa. Agora é o seguinte, gente. O que aconteceria se... E agora eu vou voltar um pouco, depois a gente volta para essa parte de exemplos de biologia, mas eu gostaria de voltar um pouco para a gente trabalhar com a quantificação da informação. O que vocês acham? Qual seria a probabilidade do indivíduo, ao acaso, chegar até aqui? Ao acaso, chegar até aqui. Certo? Não tem nenhuma bifurcação, nada. Pelo acaso, ele sempre vai chegar aqui. Qual a quantidade de informação que esse indivíduo vai precisar para chegar até aqui? Zero. Certo? Então, esse evento aqui, que é 100% provável, ele vai ter uma necessidade de informação para ser determinado de zero. Então, se eu quiser fazer uma relação entre informação e probabilidade, eu já posso destacar essa característica meio que inversa. Quanto maior a probabilidade natural de um evento, quanto maior a probabilidade de um evento ocorrer ao acaso, menor a quantidade de informação necessária. Se aqui tivesse mais uma bifurcação, eu precisaria de mais um símbolo. A informação ia aumentar. Quanto mais improvável um evento, maior a quantidade de informação necessária. Então existe uma relação meio que inversa entre informação, alguma coisa, e sobre a probabilidade do evento ocorrer ao acaso. Tá certo? Agora, para auxiliar no desenvolvimento dessa relação, se a probabilidade for 100%, ou seja, 1, probabilidade 1, qual a quantidade de informação? Zero. Qual é a função matemática que vocês conhecem, que transforma 1 em 0? É só colocar uma coisa na frente do 1 e o resultado é 0. Bom? Quem falou? Eu não ouvi. Eu ouvi coisa do 1 virar 0. Existe uma... Bom? Logaritmo. Então existe uma função matemática que quando o argumento é 1, o resultado é 0, que é o logaritmo. Então o logaritmo do inverso da probabilidade, isso aqui é um bom início de caminhada para a gente chegar à relação com a probabilidade. Essa é a forma mais simples que relaciona informação e probabilidade. Um evento altamente improvável, o inverso da probabilidade vai ser grande, a quantidade de informação vai ser grande. Um evento de probabilidade 1, 1 sobre 1, 1 log de 1, 0. 0 de informação necessária para aquele evento ocorrer. Tá certo? E agora, gente, assim, por comodidade, na verdade, pelo fato de ser engenharia elétrica, ele usou o logaritmo na base 2. Não faz, logaritmo você pode colocar qualquer base, a base seja mais agradável para você. O Shannon escolheu o logaritmo na base 2. Vamos calcular a quantidade de informação associada ou necessária para o indivíduo sair daqui e chegar na porta. É isso aqui. Graficamente é isso aqui. E vamos quantificar. Quanto é que daria? Logaritmo na base 2 daquele evento ali. Informação, isso é igual a log na base 2 de 1 sobre qual é a probabilidade daquele ali. Evento? Vamos colocar daquele jeito, vai ficar mais fácil ainda, né? Daquele jeito 1 sobre 2, o que é? 1 sobre 2 aqui. 1 sobre 2 elevado aqui. Eu pego o inverso disso. E vai ser igual a log na base 2, como é que fez? 2 elevado aqui. Qual é o resultado disso? Qual é o número que você precisa elevar o 2 para dar 2 elevado a quinta? Comigo, né? 5. Então, e a quantidade de informação é 5.
Tá bom? É justamente assim que você diz. E pelo fato da gente ter usado a base 2, a unidade da informação é o bit. Você vai dizer que isso aqui é 5 bits. A quantidade 1 bit é a quantidade mínima de informação que você precisa para escolher uma alternativa entre duas possíveis. Genérico, você trabalha com passa corrente e não passa corrente, são as duas alternativas. Então por isso que eu escolhi o logaritmo na base 2. Tá certo? Então quando você usa o logaritmo na base 2, você pode colocar bits. Então a gente pode dizer que para esse evento ocorrer, ele exige 5 bits de informação. Tá bom? Outra maneira de a gente colocar essa situação, presta atenção, que mais para frente talvez a gente volte a usar isso. Se tivesse um indivíduo atrás da porta, que soubesse que esse moleque aqui ia percorrer esse caminho, né? Mas ele não sabia se o moleque ia acertar ou não, mas ele conhecia o caminho. Esse cara que estava atrás da porta. Mas não sabia se esse aqui ia acertar. Ele só estava olhando a porta. De repente a porta abre. E o cara que estava lá atrás falou, opa, o cara chegou. Esse indivíduo que estava olhando, você pode dizer, ele recebeu 5 bits de informação. Então a informação ela pode ser vista como a quantidade de informação, uma quantidade necessária. Informação pode ser vista como aquilo necessário para a ocorrência de um evento improvável, ou informação pode ser vista como o que é percebido quando se sabe que um determinado evento aconteceu. E quanto mais improvável foi esse evento, quando você percebe a ocorrência dele, você consegue obter uma quantidade grande de informação. Tudo bem? Então, informação associada, necessária para ocorrer um evento improvável, ou associada, produzida pela ocorrência de um evento improvável. Vamos voltar a isso. Não necessariamente ele tem que fazer, ele tem que conseguir repetir essa informação até você, que ela considera assim, informação para quem recebe. Entender, então, essa informação você deve repetir o evento. Eu acho que não. Eu acho que não existe. A transmissão de informação ela ocorre entre dois pontos, né? Se esse segundo ponto vai ser capaz de retransmitir fielmente ou não. Não, Mas... não retransmitir, o professor pode repetir o feito, entendeu? É como se fosse assim. Se outra pessoa chegasse lá, ele repetiria. Eu falo que recebeu a informação. Esse aqui que recebeu 5 bits de informação na porta Sim, dele. se ele conseguia ir lá e percorrer. Não, ele tem que conhecer o caminho, né? Ele tem que conhecer o caminho. Mas, na verdade, ele tem que conhecer o número de bifurcações. Só isso. Ele não tem como saber exatamente o caminho. É engraçado isso. Eu vejo o livro, porque às vezes... Não, mas ele tem que saber o caminho, porque senão a quantidade de informação não seria 5 bits. Se carrega informação. Eu não considero que ele tenha que saber o caminho, porque eu imagino assim, imagina que esse menino percorreu, chegou lá e contou para ele. Ao contar, ou seja, repassar a informação, ele vai falar para ele, olha, na primeira bifurcação você vai para a esquerda, na segunda bifurcação você vai para a direita. E até aí, assim eu cheguei na porta. Então a informação vai ter embutido na informação o caminho. Não? Maravilhoso. O que eu acho que você está falando tem a ver com... Tem a ver com o seguinte, deixa eu continuar agora, porque o próximo ponto, ver se faz contato com o que você está falando. É incrível, sabe por quê? Porque eu não pensei que aqui a gente já poderia abordar esse aspecto que eu acho que você percebeu. Presta atenção, gente. Agora eu vou, de novo, ó, antes da gente sair da parte da biologia, deixa eu voltar aqui, vamos exercitar o seguinte cálculo. Quanto é que é a informação de um resíduo de desóxido-nucleotídeo no DNA? Como é que faz o cálculo mais simples? Vou escrever assim, um DNNP. Você entendeu? Não é um monofosfato, é um fosfato, né? Bom, é um fosfato. Qual seria o cálculo mais simples? Então eu tenho DAP, DCTP, DGDP, DDDP. São mais nucleotídeo, eu tenho 4 possíveis. Quando eu escolho um, ou quando surge um nucleotídeo, qual a quantidade de informação associada a esse nucleotídeo? O jeito mais simples de calcular seria o logaritmo do inverso da probabilidade do nucleotídeo. Se existem 4 possíveis, 1 vai ser 1 sobre 4. É isso a probabilidade de 1. 1 é 4. Então isso aqui, de 1 nucleotídeo, vamos botar assim, nucleotídeo, D, nucleotídeo. Vai ser igual a 2 vezes. Beleza. Agora eu vou calcular a quantidade de informação de um códon, que são 3 nucleotídeos. Quem consegue calcular? Então, o códon é uma sequência de 3 nucleotídeos. Então, uma sequência de 3 nucleotídeos é 1/4 na primeira posição, vezes 1/4, na segunda, vezes 1/4 na terceira. Então, eu tenho 64 códons diferentes. Eu tenho 64 códons diferentes. Então, a probabilidade de um códon é 1 sobre 64. Log de 1 sobre 64. Que dá quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. São 6. 6 bits. Beleza. E agora a quantidade de informação de um aminoácido. São quantos aminoácidos possíveis? Log de 1 sobre 20. Tudo isso aqui log na base 2. Eu não vou escrever mais. Tudo na base 2. 1 sobre 20, isso aqui. Alguém tem calculadora científica? É científica? Ah, não, mas acho que para achar o lugar na base 2, mas... Opa, eu sei de cor. 4,32 bits. E o bit quanto de 4,32. Eu acho que é a menor quantidade de informação em 1 bit. 1 bit. É porque não existe decisão menor entre duas alternativas. Né? Presta atenção, gente. Só uma coisa. Um aminoácido tem 4,32 bits. Um códon tem 6 bits. Então existe um excesso de informação num códon em relação ao aminoácido. Então um códon tem mais informação do que um aminoácido. Então é por isso que o pessoal fala que o código genético é degenerado. Então o código genético é redundante, porque existe uma perda de informação quando você passa de um códon
para o homem nosso. Então, por que que o código genético não usa, em vez de 3 nucleotídeos, 2? 2 nucleotídeos. Eu não sei dizer. 2 nucleotídeos. Por que o código não tem 2 em vez de 3? Porque 3 tem mais excesso de informação. 6. Mas se o código tivesse só 2 nucleotídeos, a quantidade de informação seria 4. Não é isso? Seria 4 bits. E é impossível você seguir um caminho de transmissão fiel de informação passando de 4 bits para 432. Então isso aí não é impossível. Não tem como criar essa informação. Você pode. Se você quer garantir a transmissão de informação, você pode usar mais informação do que é necessário. Você pode usar 6 bits para determinar 4.32. Excesso de informação, perfeitamente aceitável. Redundância, perfeitamente aceitável. Agora, ambiguidade não é. Toda vez que você quiser transmitir informação, é melhor ser redundante do que ambíguo. Tudo bem, se você puder ser exatamente, pode, mas é arriscado. Porque pode haver ruído no canal de transmissão de informação. E se você usou exatamente a quantidade de informação que é indispensável para que a informação se propague, se houvesse só 4,32 bits para produzir 4,32 bits, qualquer perda de informação anulava o processo. Então é por isso que a redundância em todos os mecanismos de transmissão de informação é importante. E a gente tem redundância no sistema biológico de transmissão de informação, a primeira é essa aqui, 6 bits para 4.32. Tá certo? Essa é a primeira. Essa é meio que involuntária, porque não tem jeito. Se o código tivesse 2 bases, seria 4. Não dá para transmitir 4.32. Mas isso aqui é um nível de redundância. A gente encontra outros níveis de redundância no sistema biológico para transmitir informação? Vocês podem me indicar algum outro nível de redundância no sistema biológico? Sim. Sim. Eu acho que sim. O organismo pode. E eu acho que tem uma coisa mais ainda anterior, mais perto de 6 bits do código. DNA fitador. Esses sistemas de reparo, né, da produção dos conjuntos de símbolos, a gente tem vários mecanismos celulares que garantem a fidelidade na reprodução dos conjuntos de símbolos, né, das sequências de símbolos. A gente tem sistema de reparo em proteína, síntese de proteína, tem sistema de reparo em síntese de DNA, então esses mecanismos são todos muito importantes. Você garantir a fidelidade da transmissão de informação. Então, como é que eu diria? Diminuir o nível do ruído. Agora, essa questão da redundância que eu estava pensando é o fato do DNA ser fita dupla. Qual a necessidade do DNA ser fita dupla? É uma redundância. É uma redundância. Ou seja, a informação ela está em dobro. De maneira que você pode, eventualmente, garantir a transmissão completa de informação. Isso se faz para que esse sistema de ventilação fosse fita única também. Então, esse seria o segundo nível de redundância. A dicotomia, eu considero também, acho que pode considerar um outro nível de redundância de informação. Se bem que a dicotomia tem, né, algumas consequências, então isso acaba alterando o fenótipo. Quando a DNA fita dupla, não. Eu estou pensando no caso, por exemplo, de clones do dominante, por exemplo, dois átomos separados, e um heterossexual. E o fenótipo vai ser o mesmo. É redundante você pegar dois grupos. Você pergunta só o selvagem e só o esqueci, mas no caso eu acho que isso já é de novo da fita dupla. Se você realmente pega uma leva. Que envolve mais coisa. Eu acho que nesse caso. Eu acho que nesse caso. Ah, não, eu acho que você tem no caso temático. É o mesmo fenótipo. Você vai fazer uma gente. Se tiver uma segunda dominante, não vai ter Mas acho que aí existe uma outra consequência, tem uma consequência, né? Você não consegue ver, né? Mas existe uma diferença potencial nessa história. E aí não seria uma redundância verdadeira, né? Porque a informação seria relativamente diferente, mas acho que dá para a gente também analisar esse tipo de informação, usando esse linguajar de redundância ou não. Agora, gente, presta atenção numa outra coisa mais simples. A gente voltou ali para esse cálculo de... Bom, legal, essa formulinha aqui, você pode usar de uma maneira meio que simplória, por exemplo, para calcular, já que a gente sabe a quantidade de informação de um nucleotídeo, a gente pode calcular a quantidade de informação do genoma humano. Como é que seria? 5 bilhões de pares de base. Então a probabilidade é 1 sobre 2 elevado a 5 vezes 10 a 9. Né? Dá para calcular isso aqui. Alguém consegue escrever isso aí para mim? A informação do genoma humano, já que existem 5 vezes 10... 5 vezes 10 a 9, né? Que é 5 bilhões de nucleotídeos. Seria 1 sobre 2 elevado a 5 vezes 10 a 9. Tem como calcular isso? De um jeito... 1 sobre 4, né? 1 sobre 4 elevado a 5 vezes 10 a 9. Né? Faça esse caso depois, tenta fazer isso. Tenta fazer isso. Gente, para terminar, qual é a informação de uma letra? Uma letra do nosso alfabeto. Vamos considerar 23 letras. A gente pode considerar aqui uma letra do alfabeto. Então, considerando 23 letras, 9 de 2, 1 sobre 1 sobre 23. É isso?
essa uso básico. Isso aqui vai dar alguma coisa de 4,5 bits. Né? 4,5 bits eu simplesmente usei. Existem 23 letras, a probabilidade de uma letra é 1 sobre 23. A informação é uma coisa com 4,5 bits, já que log 20 dá 4,32, 23 vai dar um pouquinho mais, 4,5. Deve ser alguma coisa assim, 4,5 bits. Ok? Normal, tudo bem? Só usando a forma que a gente definiu aí. Atenção. Isso aqui é um bicho, e eu gostaria que vocês descobrissem que bicho é esse. Eu estou sendo um pouquinho de nada desonesto com vocês, mas que bicho é esse? Vocês vão ver por quê. Que bicho é esse? 4 letras, ó. Qual é o bicho? Fala, fala. Não, é um bicho que tem um É um bicho. É, aqui, 4 letras, a última letra é O. saco. Não. O que você falou? Pato. Não. 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 Gato. Não. E aí? Só? Só esses bichos? Vocês conhecem? No Brasil. No caso aí, né? Aê, colega. Na verdade, eu não estou sendo honesto aqui. Eu estava sendo honesto porque a palavra era Nião, mas a colega acertou de primeira. A gente viu lá. Ele falou, quem que é ministro desse cara colocar Nião? Porque tem um sinal, tem um acento, né? E isso é sacanagem. Aí não coloca só 23, é o mesmo número de alternativas, né? Mas ela acertou de falar Nião. Primeiro eu mudei. Nico também é difícil, isso é demais. Mas agora vamos ver outra situação. Um bicho com 5 letras. Que bicho é esse? Pergunta. Exatamente zebra. É exatamente zebra. Não. Por que eu coloquei uma letra aqui, 4,5 bits, e vocês não demoraram para dizer qual bicho? Quando eu tenho uma letra aqui, vocês acertaram de primeira. E o número de informação está certo. Com certeza, a explicação que vocês deram está certa, e a conclusão é, uma letra, ela não carrega 4,5 bits, independentemente da letra e independentemente da posição da letra na palavra. Tá certo? Então, em vez de usar uma probabilidade a priori, 23 letras, a probabilidade é 1 sobre 23, opa, não. Você vai ter que usar uma probabilidade que a gente chama a posteriori, então, frequência. A letra Z tem uma frequência muito mais baixa do que a letra O. Então, ela carrega uma quantidade de informação muito maior, por isso que vocês descobriram. E ainda na primeira posição, então vocês teriam que levar tudo isso em conta, tá certo? E mais que isso, se eu calculo lá, não, tudo bem, 4,32 é a informação de uma letra, então você pode, isso aqui dá 4,16 vezes 4 vai dar um pouquinho mais de 17 bits. Oi, tá dando uma... Tá, aproximadamente 17 bits. Ok, 4 vezes, né? Ok, então... Qual a quantidade de informação dessa palavra? O que é absolutamente um absurdo. Por quê? E aí, colega, eu acho que a gente chega naquele ponto que você falou. É porque um jeito de calcular a informação é pela quantidade de símbolos, simplesmente somando a quantidade de informação de cada símbolo. Desse aí vocês podem calcular a quantidade de informação do DNA. 1 sobre 4 vezes 5 elevado a 10, elevado a 9. Esse é o jeito. Mas a verdadeira informação da nossa linguagem não está na quantidade de letras. O nível de informação da nossa linguagem é acima. É a palavra. Quantas palavras diferentes existem? Menos do que Bom, mas eu posso inventar essa. O fato é assim, o número de palavras que existem é muito maior que o número de letras. Então, se eu quiser calcular a quantidade de informação de uma palavra, eu vou ter que primeiro saber a quantidade de palavras que existem. Mais grave, se eu souber muitas palavras, uma palavra para mim vai ter mais informação do que uma palavra para uma pessoa que sabe poucas informações, poucas palavras. Então depende, o que a gente fala, depende do quanto a gente sabe. E isso é uma verdade. Quanto mais você estuda, mais você conhece, entra em contato com situações diferentes. Quando você pronunciar algo, aquilo vai ter um valor muito mais importante. E paramos aí. A quantidade de informação está nas palavras, e que já é uma coisa impressionante, não. Agora sim a gente chega no infinito. A gente chega no infinito. A quantidade de informação da nossa linguagem está nas frases. E aí a gente também pode pensar que a quantidade de informação está nos parágrafos, que é uma união de frases, ou nos capítulos, ou nos livros. E aí a quantidade de informação é absolutamente infinita. Infinita. O que isso tem a ver com biologia? É porque quando você pensa em nucleotídeos, como definindo a quantidade de informação do DNA, esquece. Isso é ridículo. Isso é pensar que a quantidade de informação da nossa linguagem está na letra, na quantidade de letras, não. A quantidade de informação do nosso DNA está